Agora será contado em forma de compilado as importantes histórias do livro de Números da Bíblia, que ajudam a compreender a jornada do povo de Israel no deserto, as alianças de Deus com seus escolhidos e as consequências das escolhas humanas. As narrativas de Números nos ensinam sobre a relação do homem com Deus, a liderança de Moisés e como aplicar esses ensinamentos na vida. Números 1. O chamado de Deus para o levantamento da nação de Israel. O livro de Números começa com Deus ordenando a Moisés para contar o povo de Israel. Ele instrui Moisés a escolher um representante de cada tribo para ajudá-lo na tarefa de recensear todos os homens capazes de lutar na idade de 20 anos ou mais. A lista dos líderes tribais escolhidos é dada em detalhes. Depois de selecionar os representantes, Moisés e Arão são instruídos a fazer um registro completo de todos os homens da tribo de Ruben, a primeira das 12 tribos de Israel. Eles devem ser contados por seus clãs, famílias e casas paternas. A mesma tarefa é realizada para as outras 11 tribos de Israel, seguindo o mesmo padrão. Ao final do censo, o número total de homens capazes de lutar em Israel é registrado em 603.550. Além disso, a tribo de Levi, responsável pelo serviço no tabernáculo, é contada separadamente e seu número total é de 22.000 homens capazes de realizar tarefas sagradas. No geral, o capítulo 1 de Números é uma lista detalhada de todos os líderes tribais e o número de homens capazes de lutar em cada tribo, bem como o número de homens da tribo de Levi. O censo é importante para entender a organização do povo de Israel e como eles foram capazes de mobilizar um exército para conquistar a terra prometida. Números 2. Organização do acampamento de Israel no deserto. O capítulo 2 de Números descreve a organização dos acampamentos de Israel no deserto. Deus ordenou que Moisés e Arão contassem todos os homens de Israel, com exceção dos levitas, que seriam responsáveis pelo tabernáculo e seus serviços. De acordo com as instruções de Deus, os israelitas deveriam acampar ao redor da tenda do encontro, com as tribos de Judá, Issacar e Zebulon acampando ao leste, as tribos de Ruben, Simeão e Gade ao sul, as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim ao oeste, e as tribos de Dan, Asser e Naftali ao norte. Cada tribo tinha sua própria bandeira com seu emblema, que representava sua ancestralidade e linhagem. A tribo de Judá, por exemplo, tinha um leão em sua bandeira, enquanto a tribo de Dan tinha uma serpente. A ordem dos acampamentos e a disposição das tribos foram cuidadosamente planejadas por Deus para garantir que o tabernáculo estivesse no centro e que cada tribo estivesse em seu lugar apropriado. O capítulo 2 de Números enfatiza a importância da organização e da obediência aos mandamentos de Deus, mesmo no deserto. Números 3. A responsabilidade dos levitas na manutenção do tabernáculo. O livro de Números capítulo 3 começa com a designação dos filhos de Arão para o sacerdócio e serviço no tabernáculo. Deus instrui Moisés a registrar a tribo de Levi, que seria responsável pelo cuidado e manutenção do tabernáculo e de seus utensílios. Os levitas eram escolhidos para servir a Deus em vez dos primogênitos de todas as tribos de Israel. O capítulo detalha a relação de Arão com os levitas, designando Arão e seus filhos como sacerdotes e responsáveis pelo serviço no tabernáculo. Os levitas eram divididos em 3 clãs, cada um encarregado de tarefas diferentes no tabernáculo. Os filhos de Gerson eram responsáveis pelo transporte das cortinas e do teto do tabernáculo. Os filhos de Coate eram responsáveis pelos objetos sagrados e utensílios do tabernáculo. E os filhos de Merari eram responsáveis pelo transporte das tábuas e barras do tabernáculo. O capítulo termina com a contagem dos levitas, que totalizaram 22.000 homens aptos para o serviço no tabernáculo. A tribo de Levi foi separada para o serviço de Deus, em vez de ter sua própria porção de terra, e receberam o dízimo do povo como sustento. O capítulo 3 de Números enfatiza a importância do serviço a Deus e a responsabilidade de cada indivíduo em contribuir para o cuidado do tabernáculo. Números 4. A designação dos levitas para o serviço sagrado. O capítulo 4 de Números apresenta as responsabilidades dos filhos de Coate, Gerson e Merari, que eram 3 dos 4 filhos de Levi, em relação ao transporte dos objetos sagrados do tabernáculo.
Os filhos de Coate eram responsáveis por transportar os objetos mais sagrados, incluindo a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar do incenso. Eles só podiam transportar esses objetos sagrados após serem devidamente cobertos pelos sacerdotes, para evitar que alguém visse ou tocasse neles. Os filhos de Gerson foram designados para transportar as cortinas do tabernáculo e do átrio, além das cobertas e cortinas das portas do pátio. Eles também eram responsáveis por transportar as cordas e estacas que eram usadas para montar o tabernáculo. Os filhos de Merari foram encarregados do transporte das vigas, barras, colunas e bases do tabernáculo, bem como de todas as suas ferragens, ganchos e outros acessórios. Moisés recebeu instruções específicas sobre como cada um desses grupos deveria realizar suas tarefas e em que ordem as coisas deveriam ser desmontadas e montadas. O capítulo termina com a confirmação de que os filhos de Coate, Gerson e Merari fizeram tudo conforme foi ordenado por Deus e por Moisés. Números 5. Como lidar com situações de ciúmes e desconfiança em um relacionamento. O capítulo 5 de Números começa com a continuação das instruções dadas a Moisés pelo Senhor, relacionadas à pureza e santidade do acampamento dos israelitas. Nesse contexto, são dadas orientações específicas para lidar com a impureza causada pelo pecado do adultério e outras formas de infidelidade conjugal. Inicialmente, o Senhor ordena que qualquer homem que suspeite de sua esposa por adultério deve levá-la ao sacerdote, que a fará jurar que não foi infiel. Se a esposa confessar sua culpa, o marido pode se divorciar dela, mas se ela negar a acusação, ela será submetida a um ritual de água amarga para testar sua inocência. Além disso, o Senhor instrui Moisés sobre o tratamento de pessoas que são consideradas impuras devido a uma variedade de condições, incluindo lepra e fluxo de sangue. Essas pessoas devem ser isoladas do acampamento até que estejam purificadas. Por fim, o capítulo também aborda a restituição a ser feita por alguém que pecou contra outra pessoa, seja através de roubo, fraude ou violação de confiança. A pessoa que pecou deve confessar e restituir o valor do que foi roubado, mais 1/5 a mais como punição. Em resumo, o capítulo 5 de Números trata da importância da pureza e santidade do acampamento dos israelitas, instruindo sobre como lidar com impurezas, pecados e injustiças, e como fazer restituição pelo que foi roubado ou violado. Números 6. A promessa da bênção de Deus para os nazireus. O capítulo 6 de Números descreve as leis relacionadas ao voto do nazireado. Um nazireu era uma pessoa que se dedicava a Deus por um período determinado de tempo, geralmente por um voto especial. Durante esse tempo, eles se comprometiam a não beber vinho ou outras bebidas fermentadas, não cortar o cabelo e não tocar em um cadáver. O capítulo começa com a descrição das regras que os nazireus devem seguir. Eles devem abster-se de bebidas alcoólicas, cortar o cabelo e evitar contato com um cadáver durante o período de seu voto. Quando o período do voto terminar, o nazireu deve trazer uma oferta ao templo e raspar a cabeça, oferecendo seus cabelos como sacrifício. O capítulo também descreve as regras para alguém que toma um voto nazireu involuntariamente, como um pai que faz um voto em nome de seu filho. Além disso, há instruções para o sacerdote realizar a cerimônia de consagração do nazireu e para o nazireu oferecer seus sacrifícios no final de seu voto. Este capítulo é importante porque destaca a importância do comprometimento pessoal com Deus e fornece uma estrutura para aqueles que desejam fazer um voto especial de devoção. Ele também mostra a importância de seguir as regras e regulamentos estabelecidos por Deus para aqueles que desejam ser consagrados. Números 7. A consagração do tabernáculo de Deus. O capítulo 7 de Números detalha as ofertas trazidas pelos líderes das tribos de Israel para a dedicação do altar do tabernáculo. Cada líder trouxe uma oferta de prata, ouro, sacrifícios de animais e outros itens valiosos para o altar. A dedicação do altar foi um evento importante e solene, e o capítulo destaca a generosidade dos líderes de cada tribo em trazer ofertas para o serviço a Deus. A lista detalhada das ofertas pode parecer um pouco repetitiva, mas isso serve para mostrar a grande importância que os israelitas davam à construção e manutenção do tabernáculo como um lugar sagrado para adoração e encontro com Deus. Números 8.
Por que os levitas foram escolhidos para servir no templo? Números 8 começa com Deus instruindo Moisés a ordenar que os levitas acendam as lâmpadas do candelabro de ouro no tabernáculo. Esse candelabro é conhecido como menorá e tinha 7 lâmpadas que eram acesas diariamente pelos levitas. Deus também instrui Moisés a realizar um ritual de purificação para os levitas. Isso envolvia raspar todo o cabelo do corpo dos levitas, lavar suas roupas e fazer com que eles oferecessem um sacrifício. Os levitas foram consagrados como servos de Deus e separados do restante dos filhos de Israel para cuidar do tabernáculo. A idade de serviço para os levitas era de 25 a 50 anos, após o qual eles poderiam se aposentar. O capítulo termina com Deus instruindo Moisés a fazer com que os levitas se coloquem diante de Arão e seus filhos, que então os abençoariam em nome do Senhor. Este capítulo é importante para entender a organização e os rituais associados aos levitas no tabernáculo, bem como sua posição como servos separados de Deus. Números 9. O significado da celebração da Páscoa na tradição judaica. O capítulo 9 do livro de Números começa com Deus falando a Moisés no deserto do Sinai, ordenando que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no 14º dia do primeiro mês do ano hebraico. No entanto, alguns homens não puderam celebrar a Páscoa porque estavam impuros devido a tocarem um cadáver. Eles foram até Moisés e Arão para perguntar o que fazer em tal situação. Deus respondeu a Moisés que esses homens poderiam celebrar a Páscoa um mês depois, no 14º dia do segundo mês, quando estariam purificados. Essa exceção era válida para qualquer pessoa que estivesse impedida de celebrar a Páscoa no dia designado, por estar impura ou por estar viajando longe. Depois disso, o capítulo continua com a descrição da nuvem que guiava os filhos de Israel no deserto. Quando a nuvem se movia, o povo seguia e acampava onde ela parava. Se a nuvem permanecesse no mesmo lugar, o povo também permanecia. Essa nuvem era a manifestação da presença de Deus entre o seu povo e os guiava durante sua jornada pelo deserto. O capítulo termina com a descrição da ordem do acampamento dos filhos de Israel, com cada tribo acampando em sua posição designada ao redor do tabernáculo. A ordem era importante, pois cada tribo tinha uma função específica na adoração a Deus e no serviço no tabernáculo. Números 10. A marcha do povo de Israel pelo deserto. O livro de Números, capítulo 10, relata a preparação dos filhos de Israel para partir do Monte Sinai em direção à terra prometida. Deus ordena que Moisés faça 2 trombetas de prata para serem tocadas como sinais para assembleias, para acampar e para partir. No dia em que eles partiram, as trombetas foram tocadas e a nuvem que pairava sobre o tabernáculo começou a se mover, sinalizando que era hora de seguir em frente. As tribos de Judá, Issacar e Zebulon lideravam a marcha, seguidas pelos levitas que transportavam o tabernáculo. Em seguida vieram as tribos de Ruben, Simeão e Gade, e depois as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. O capítulo também destaca a presença de Obabe, sogro de Moisés, que foi convidado a ir com eles para ser um guia experiente na jornada. No entanto, Obabe hesitou em deixar a terra de seus pais. O capítulo conclui com Moisés orando para que Deus os proteja e os guie em sua jornada. Números 11. A provisão de Deus no deserto. Números 11 começa com o povo de Israel reclamando da falta de carne e desejando voltar para o Egito. Moisés, então, fica sobrecarregado com a tarefa de liderar o povo e pede ajuda a Deus. Deus instrui Moisés a escolher 70 anciãos do povo para ajudá-lo a governar. Então, Deus envia uma grande quantidade de codornizes para saciar a fome do povo, mas enquanto ainda estavam comendo a carne, uma praga começa a se espalhar pelo acampamento. Moisés ora a Deus para que a praga seja interrompida e Deus atende sua oração. Porém, mais tarde, alguns israelitas começam a reclamar novamente da falta de variedade na dieta e desejam ter carne. Moisés fica irritado e questiona a Deus sobre como ele poderia liderar um povo tão difícil. Deus instrui Moisés a reunir 70 anciãos novamente e promete enviar carne para o povo por um mês inteiro. Quando a carne chega, no entanto, muitos israelitas comem em excesso e sofrem as consequências disso. Por fim, 2 homens, Eldade e Medade,
começam a profetizar no acampamento, mas Josué pede a Moisés para impedi-los. Moisés responde dizendo que gostaria que todo o povo profetizasse, e não apenas os anciãos. Números 12. A lepra de Miriam, uma lição sobre o poder das palavras. O capítulo 12 de Números começa com a história de Miriam e Arão, irmãos de Moisés, que começam a falar mal dele por causa da mulher etíope que ele havia tomado como esposa. Deus ouve a conversa deles e chama Moisés, Arão e Miriam para se encontrarem com ele na tenda do encontro. Quando eles chegam, Deus chama Miriam e Arão de lado e os repreende por falar mal de Moisés, que é um servo fiel e humilde. Miriam é punida com lepra e fica temporariamente afastada do acampamento. Arão pede a Moisés que ore por ela e Moisés pede a Deus que a cure. O capítulo termina com o povo de Israel deixando o deserto de Parã e partindo em direção a Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão. Números 13. Como lidar com o medo e seguir em frente? O capítulo 13 de Números começa com a ordem de Deus para Moisés enviar espiões para explorar a terra de Canaã, que ele havia prometido aos filhos de Israel. 12 líderes, um de cada tribo, foram escolhidos e enviados em missão. Os espiões passaram 40 dias na terra de Canaã, explorando e coletando informações sobre as cidades e a terra. Eles voltaram com um relatório detalhado, trazendo frutos da terra como evidência da sua fertilidade. No entanto, 10 dos espiões relataram que a terra era habitada por gigantes e que era impossível conquistá-la. Eles instigaram medo e desespero no coração do povo, afirmando que seria melhor voltar para o Egito. Somente 2 dos espiões, Josué e Caleb, tiveram um relatório diferente. Eles acreditavam que, com a ajuda de Deus, Israel seria capaz de conquistar a terra. Eles exortaram o povo a confiar em Deus e seguir em frente. No final, a maioria do povo se deixou levar pelo medo e pela incredulidade, resultando em um castigo de Deus. Somente Josué e Caleb foram poupados do julgamento divino. Números 14. O poder da oração intercessora de Moisés pelo povo de Israel. Números 14 conta a história dos israelitas que, após terem enviado 12 espiões para explorar a terra de Canaã, se recusam a invadir a terra prometida por Deus por medo dos gigantes e dos povos que habitam a região. Como consequência, Deus pune os israelitas, fazendo com que eles vagueiem pelo deserto por 40 anos até que toda a geração que duvidou de Deus morra e seus filhos possam entrar na terra prometida. No capítulo, depois de terem explorado Canaã, os espiões retornam e dão um relatório para Moisés e Arão. Embora eles relatem que a terra é rica e abundante, 10 dos espiões afirmam que é impossível conquistá-la por causa dos gigantes que vivem lá. Apenas 2 espiões, Josué e Caleb, afirmam que os israelitas podem conquistar a terra com a ajuda de Deus. A resposta dos 10 espiões causa um grande medo entre o povo de Israel, que começa a chorar e reclamar contra Moisés e Arão. Eles questionam por que Deus os tirou do Egito apenas para que eles morram no deserto, e até sugerem que escolham um novo líder e voltem para o Egito. Deus então aparece para Moisés e afirma que punirá os israelitas por sua incredulidade. Ele diz que todos os israelitas com mais de 20 anos que duvidaram de Deus e se recusaram a entrar na terra prometida morrerão no deserto, e que seus filhos terão que vagar pelo deserto por 40 anos. Além disso, os 10 espiões que deram um relatório negativo também morrerão, enquanto Josué e Caleb entrarão na terra prometida. Apesar de tudo, alguns israelitas ainda tentam invadir Canaã, mas são derrotados pelos amalequitas e cananeus. Números 15. As regras para as ofertas de grãos e vinho. Números 15 começa com Deus dando instruções a Moisés sobre as ofertas que o povo de Israel deveria trazer ao Senhor quando entrassem na terra de Canaã. Ele ordena que eles tragam ofertas de grãos, de animais e de vinho. Essas ofertas deveriam ser trazidas voluntariamente como um sinal de gratidão e devoção ao Senhor. Deus também instruiu Moisés sobre a importância de obedecer aos seus mandamentos e leis. Ele enfatiza que aqueles que desobedecerem serão punidos e que aqueles que não forem do povo de Israel também devem seguir suas leis. O capítulo também narra um incidente em que um homem é pego colhendo lenha no sábado, o dia de descanso.
Deus ordenou que ele fosse apedrejado até a morte como um exemplo para os outros de que a desobediência às leis do Senhor teria consequências graves. Por fim, Deus ordena que os israelitas usem borlas em suas roupas para lembrá-los de seguir seus mandamentos e serem fiéis a ele. Em resumo, o capítulo 15 de Números trata da importância de trazer ofertas ao Senhor como sinal de devoção, da necessidade de obedecer às leis do Senhor e das consequências da desobediência, e do uso das borlas como um lembrete constante da fidelidade ao Senhor. Números 16. A história de Corá e seus seguidores rebeldes. Números 16 começa com a rebelião liderada por Corá, um levita e descendente de Coate, que se uniu a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e mais 250 homens. Eles desafiaram a autoridade de Moisés e Arão, questionando por que eles deveriam ter mais poder do que o resto do povo. Moisés convocou Corá e seus seguidores para comparecer diante do Senhor no tabernáculo e declarou que Deus escolheria quem seria o sacerdote por meio de um teste que envolvia incenso. No dia seguinte, Corá e seus seguidores trouxeram seus próprios incensários e se apresentaram diante de Moisés e Arão no tabernáculo. Deus então apareceu em sua glória e disse que destruiria toda a congregação de Israel. Moisés e Arão se prostraram em súplica diante de Deus, pedindo misericórdia e proteção para o povo. Deus ordenou que o povo se afastasse dos rebeldes, e Moisés advertiu os filhos de Coate, que eram responsáveis pela guarda do tabernáculo, a não tocarem em nenhum dos objetos sagrados, para que não morressem. Moisés então pediu que Deus punisse apenas Corá e seus seguidores, e não toda a congregação de Israel. Deus então abriu a terra e tragou Corá, Datã, Abirão e suas famílias, bem como os 250 homens que se juntaram à rebelião. Um fogo também saiu do Senhor e consumiu os 250 homens, queimando-os até a morte. Então, Moisés ordenou que Eleazar, filho de Arão, coletasse os incensários que os homens rebeldes tinham usado, para que fossem martelados em lâminas para revestir o altar, como um lembrete para o povo de que somente os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Esta história é vista como um lembrete da importância da obediência a Deus e às autoridades estabelecidas por ele. Também enfatiza que, embora a misericórdia de Deus seja grande, ele também é um Deus justo e pode punir aqueles que desafiam sua autoridade. Números 17. Como Deus escolheu seu sacerdote. Números 17 é um capítulo do Antigo Testamento da Bíblia, que conta a história de como Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, como sumo sacerdote do povo de Israel. No capítulo anterior, alguns líderes do povo se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, e Deus decidiu demonstrar sua escolha de Arão como líder espiritual. Deus ordenou que cada tribo de Israel enviasse uma vara de madeira com o nome do líder da tribo inscrito nela. Essas varas foram colocadas no tabernáculo, onde Deus prometeu que a vara escolhida por ele floresceria e produziria amêndoas, como um sinal de que Arão era o escolhido para liderar o povo como sumo sacerdote. Na manhã seguinte, quando Moisés entrou no tabernáculo, ele encontrou a vara de Arão florescida e produzindo amêndoas, enquanto as outras varas permaneceram inalteradas. Isso convenceu os líderes rebeldes de que Deus havia escolhido Arão como sumo sacerdote e colocou um fim à disputa. O capítulo termina com Deus ordenando que a vara de Arão fosse colocada diante da Arca da Aliança como um sinal de que ele era o escolhido de Deus. O capítulo enfatiza a importância de seguir a liderança escolhida por Deus e confiar em suas escolhas. Números 18. A importância da tribo de Levi no culto a Deus. Números 18 é um capítulo do livro bíblico de Números que descreve as responsabilidades e privilégios dos sacerdotes levitas na adoração ao Senhor. O capítulo começa com Deus instruindo Moisés a dizer a seu irmão Arão, o sumo sacerdote, que ele e seus filhos são responsáveis por todas as ofertas sagradas e rituais no tabernáculo. Deus também especifica que os levitas não têm direito a uma herança de terra, mas receberão ofertas do povo como sustento. Os levitas são instruídos a cuidar do tabernáculo e de todos os seus utensílios, e são os únicos autorizados a se aproximar do altar e do santuário. Deus também ordena que as primícias dos produtos agrícolas sejam dadas aos sacerdotes levitas como oferta, juntamente com os primeiros frutos das oliveiras e das vinhas.
Os levitas também têm a responsabilidade de coletar o dízimo de todo Israel e trazê-lo para o tabernáculo como oferta ao Senhor. Finalmente, Deus lembra aos levitas que a adoração ao Senhor é um privilégio sagrado e que eles devem servir fielmente e seguir todas as suas leis e instruções. O capítulo conclui com Deus reafirmando a escolha de Arão e seus filhos como sacerdotes, instruindo Moisés a garantir que ninguém que não seja um levita se aproxime do tabernáculo ou realize as funções sacerdotais. Números 19. A purificação do pecado. O capítulo 19 do livro de Números descreve as instruções para a purificação de pessoas e objetos contaminados, particularmente na forma de um procedimento para purificar uma pessoa que entrou em contato com um cadáver. A purificação envolve a utilização de uma cinza de novilha vermelha misturada com água corrente e a aspersão da mistura sobre a pessoa ou objeto impuro. Aquele que executa o ritual deve ser uma pessoa limpa e os impuros devem permanecer fora do acampamento por 7 dias antes de serem considerados limpos. Este capítulo enfatiza a importância da pureza ritual e as consequências de não seguir as leis de purificação, que incluem a exclusão da comunidade. Números 20. Como a impaciência levou Moisés a desobedecer a Deus. Números 20 descreve a morte de Miriam, a irmã de Moisés, e também o incidente em que Moisés e Arão desobedeceram a Deus, resultando em uma punição para eles. A primeira parte do capítulo começa com a morte de Miriam e o luto dos israelitas por sua perda. Em seguida, eles chegam ao deserto de Zim, onde não havia água, e começam a reclamar com Moisés e Arão, acusando-os de tê-los tirado do Egito para morrer de sede no deserto. Deus ordena que Moisés fale a uma rocha para que ela dê água, mas em vez disso, Moisés se irrita com o povo e bate na rocha 2 vezes com seu cajado, desobedecendo a ordem de Deus. Água ainda sai da rocha, mas Deus se irrita com a desobediência de Moisés e Arão e declara que eles não entrarão na terra prometida. Em seguida, os israelitas pedem passagem através do território de Edom, mas são recusados. Eles então viajam para o Monte Hor, onde Arão morre e é sucedido por seu filho Eleazar como sumo sacerdote. Números 21. A jornada do povo de Israel pelo deserto. Números 21 começa com o relato da vitória dos israelitas sobre o rei dos amorreus, Seom. Após a vitória, os israelitas continuaram sua jornada pelo deserto em direção à terra prometida. No entanto, eles começaram a reclamar de Deus e de Moisés por causa da falta de água e comida, e por estarem cansados da jornada. Deus então enviou serpentes venenosas para punir os israelitas por sua falta de fé. Muitos foram mordidos e morreram, e os sobreviventes clamaram a Moisés para que intercedesse por eles. Deus disse a Moisés para fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste. Qualquer pessoa que olhasse para a serpente de bronze seria curada da picada das serpentes venenosas. O capítulo também menciona outras paradas dos israelitas em sua jornada pelo deserto, incluindo as batalhas contra o rei de Bazã, Og, e os amorreus. No final do capítulo, os israelitas chegaram ao rio Jordão, na fronteira da terra prometida. Números 22. A história de Balaão e o burro falante. Números 22 é um capítulo do Antigo Testamento da Bíblia e narra a história de Balaão, um adivinho que foi contratado pelo rei moabita Balaque para amaldiçoar os filhos de Israel que estavam se aproximando de sua terra. No entanto, Deus advertiu Balaão a não amaldiçoar Israel e a apenas falar o que ele mandava. Balaão tentou amaldiçoar Israel 3 vezes, mas todas as vezes só conseguiu abençoá-los. O capítulo também apresenta a história do burro falante, que viu o anjo de Deus bloqueando o caminho de Balaão e tentou afastá-lo, mas acabou sendo espancado por seu mestre até que Deus lhe permitiu falar e revelar a verdade. Além disso, o capítulo relata a chegada de Balaque a Balaão e sua frustração por não ter conseguido o que queria. Números 23. A história de Balaão e o rei Balaque. Números 23 é um capítulo do Antigo Testamento da Bíblia que conta a história de Balaão, um adivinho que foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar os israelitas. No entanto, Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel e, em vez disso, ele pronunciou bênção sobre eles.
O capítulo começa com Balaque instruindo Balaão a amaldiçoar os israelitas, e Balaão buscando a vontade de Deus através de sacrifícios e orações. Em resposta, Deus fala com Balaão e o impede de amaldiçoar o povo de Israel. Balaão então abençoa os israelitas 3 vezes, apesar da insistência de Balaque em que ele os amaldiçoasse. O capítulo termina com Balaque ficando furioso com Balaão por não cumprir seu pedido de amaldiçoar Israel, e Balaão deixando Balaque para voltar para casa. Números 24. A profecia de Balaão e sua relevância para os dias atuais. O capítulo 24 de Números narra a história de Balaão, um adivinho contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão se recusa a amaldiçoar Israel, mesmo depois que Balaque oferece muito dinheiro em troca. Em vez disso, Balaão abençoa o povo de Israel 3 vezes, profetizando sobre sua grandeza e sucesso. No início do capítulo, Balaão tem uma visão noturna do acampamento de Israel e é inspirado pelo Espírito de Deus a proferir uma série de bênçãos. Ele começa descrevendo a grandeza e a força de Israel, comparando-os a um leão forte e poderoso. Balaão prevê que os inimigos de Israel serão destruídos e que Israel será exaltado sobre todas as outras nações. Na segunda bênção, Balaão fala da prosperidade de Israel, descrevendo-os como um jardim plantado pelo Senhor. Ele profetiza que a semente de Israel será forte e que suas águas fluirão para fora de suas fronteiras, abençoando todas as nações ao redor. Na terceira e última bênção, Balaão se refere a uma estrela que surgirá de Israel. Muitos estudiosos acreditam que essa estrela se refere a Jesus Cristo, que é frequentemente associado à luz e ao brilho das estrelas. Balaão prevê que essa estrela esmagará a cabeça de seus inimigos e governará com justiça e retidão. No final do capítulo, Balaão é levado de volta ao rei Balaque, que fica furioso ao saber que Balaão abençoou Israel em vez de amaldiçoá-los. Balaão se despede de Balaque, lembrando de que ele não pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Números 25. A história de Baal-Peor, o pecado do povo de Israel. O capítulo 25 de Números relata uma história de desobediência e consequente punição. Os israelitas estavam acampados em Sitim quando começaram a se envolver com mulheres moabitas e a adorar seus deuses. Isso foi uma clara violação da aliança que Deus havia feito com eles, que incluía a abstenção de qualquer tipo de idolatria. Deus ficou irado com os israelitas e ordenou que Moisés executasse todos os líderes que haviam participado dessa transgressão. Um jovem israelita chamado Finéias, que era filho do sumo sacerdote Arão, ficou indignado com o comportamento de seu povo e matou um israelita que estava se envolvendo com uma mulher moabita. A atitude de Finéias foi vista por Deus como um ato de zelo pela santidade e foi elogiada por ele. Como resultado, Deus poupou os israelitas da praga que havia enviado como punição e fez uma aliança de paz com Finéias e sua descendência. O capítulo 25 de Números serve como um lembrete do compromisso de Deus com a santidade e da importância da obediência aos seus mandamentos. Ele também destaca a importância da liderança moral e espiritual em momentos de tentação e desobediência. Números 26. O aumento da tribo de Manassés e a promessa de Deus. O capítulo 26 de Números inicia com Deus dando a Moisés e ao sumo sacerdote Eleazar a ordem de realizar um novo censo da população de Israel. A tribo de Levi não é incluída neste censo, pois eles não iriam herdar a terra, mas seriam responsáveis pelos serviços do tabernáculo. O censo revela que a população de Israel aumentou significativamente desde o último censo. No entanto, a única família que diminuiu foi a de Coate, que foi castigada por ter se rebelado contra Deus. Os descendentes de Coate eram responsáveis pelos móveis sagrados do tabernáculo e, portanto, tinham que ser cuidadosamente contados e tratados. O restante do capítulo consiste em uma lista detalhada das tribos de Israel e seus respectivos clãs e famílias. O propósito disso era determinar como a terra seria distribuída entre as tribos quando chegasse a hora de entrar na terra prometida. Alguns nomes de famílias não eram encontrados neste censo, pois haviam morrido sem descendência. Deus instrui Moisés a dar a terra dessas famílias a outras tribos que precisavam de mais terra.
O capítulo 26 termina com uma lista das tribos e seus números, que somam um total de 601.730 homens aptos para a guerra. Números 27, a história das filhas de Zelofiade. O capítulo 27 de Números começa com a história das filhas de Zelofiade, que não tinham irmãos e estavam preocupadas em não ter herança paterna na terra prometida. Elas, então, procuram Moisés e pedem que seja dado a elas uma possessão entre os seus parentes. Moisés leva o caso diante do Senhor e recebe a resposta de que as filhas de Zelofiade têm o direito de herdar a terra, desde que se casem com homens de suas próprias tribos para que a herança permaneça dentro da família. Após esse episódio, Deus instrui Moisés a subir ao Monte Abarim e olhar para a terra prometida, que ele não teria permissão de entrar devido à sua desobediência anterior. Moisés pede então que o Senhor escolha um novo líder para liderar o povo de Israel após a sua morte, e Deus escolhe Josué, filho de Num. O capítulo termina com Moisés dando instruções para que ofertas sejam oferecidas diariamente no tabernáculo, e em datas específicas no calendário religioso, como a Páscoa e o Dia da Expiação. Números 28. Como os sacrifícios diários eram oferecidos a Deus. Números 28 é um capítulo do Antigo Testamento que apresenta as leis de Deus para as ofertas diárias, semanais e mensais que deviam ser apresentadas a ele pelos filhos de Israel. As ofertas diárias consistiam em 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde, juntamente com uma oferta de flor de farinha e uma oferta de vinho derramado. Além disso, no sábado, eles deveriam apresentar um sacrifício especial de 2 cordeiros sem defeito, juntamente com ofertas de flor de farinha e de vinho derramado. No primeiro dia de cada mês, havia uma oferta especial que incluía 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros sem defeito, juntamente com ofertas de flor de farinha e de vinho derramado. No 14º dia do primeiro mês, a Páscoa era celebrada com uma oferta especial que incluía um cordeiro sem defeito, juntamente com ofertas de flor de farinha e de vinho derramado. Este capítulo enfatiza a importância da adoração a Deus e da obediência às suas leis. As ofertas apresentadas eram uma forma de reconhecimento e adoração a Deus, demonstrando a sua gratidão e dependência dele. Também enfatiza a importância da pureza e perfeição das ofertas apresentadas a Deus, simbolizando a pureza e perfeição do próprio Deus. Números 29. As festas que celebram a grandeza de Deus na vida dos israelitas. O capítulo 29 de Números detalha as ofertas e festas que deveriam ser realizadas pelos israelitas durante o 7º mês do ano, conhecido como Tishrei. São listadas diversas ofertas de animais que deveriam ser oferecidas a Deus, juntamente com as respectivas quantidades e instruções detalhadas para cada oferta. Além das ofertas, o capítulo também fala sobre as festas que deveriam ser celebradas durante este mês, incluindo a festa das trombetas no primeiro dia, o dia da expiação no 10º dia e a festa dos tabernáculos do dia 15 ao dia 21. São dadas instruções sobre como cada uma dessas festas deveria ser realizada e as ofertas que deveriam ser oferecidas. O capítulo termina com uma observação de que todas essas ofertas e festas foram dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai e deveriam ser cumpridas pelos israelitas como um estatuto perpétuo. Números 30. Como lidar com as promessas e votos feitos diante de Deus. O capítulo 30 de Números fala sobre os votos e compromissos feitos pelos israelitas, especialmente pelas mulheres. É explicado que, se uma mulher fizer um voto ou um compromisso com Deus, este voto será considerado válido, a menos que seu pai ou marido o anule no dia em que o ouvirem. Se o pai ou marido anular o voto, a mulher não terá que cumprir o compromisso que fez. No entanto, se o pai ou marido não anular o voto no dia em que o ouvirem, a mulher será obrigada a cumprir o compromisso que fez a Deus. O capítulo também aborda casos em que uma viúva ou uma mulher divorciada faz um voto ou compromisso com Deus. Nestes casos, o voto ou compromisso será considerado válido, a menos que seja anulado por um parente próximo. O capítulo conclui afirmando que todos os votos e compromissos feitos pelos israelitas devem ser levados a sério e que, se alguém fizer um voto a Deus, deve cumpri-lo. Números 31. A guerra dos israelitas contra os midianitas.
O capítulo 31 do livro de Números descreve a guerra contra os midianitas, uma tribo que havia seduzido os israelitas a adorar ídolos e participar de práticas imorais. Deus ordenou que Moisés liderasse uma expedição militar para punir os midianitas. Os israelitas derrotaram os midianitas e mataram todos os homens, incluindo seus reis. Também capturaram as mulheres, crianças, animais e despojos de guerra. No entanto, Moisés ficou indignado com o fato de as mulheres terem sido poupadas, já que haviam sido usadas pelos midianitas para seduzir os israelitas. Ele ordenou que todos os meninos e mulheres não virgens fossem mortos, enquanto as virgens deveriam ser mantidas vivas. Os despojos de guerra foram divididos entre os soldados e aqueles que não lutaram, incluindo os levitas e sacerdotes. Eles ofereceram uma parte das riquezas a Deus como uma oferta de agradecimento pela vitória na batalha. O capítulo termina com uma lista detalhada do saque de guerra, incluindo o número de animais, vasos e outros bens que foram capturados e divididos entre os israelitas. Números 32. Conheça os detalhes da divisão da terra. O capítulo 32 do livro de Números conta a história dos filhos de Ruben e de Gade, que pedem para habitar a terra a leste do rio Jordão, em vez de cruzá-lo e entrar na terra prometida com o restante das tribos de Israel. Moisés fica preocupado com esse pedido, temendo que isso possa desencorajar as outras tribos a seguirem em frente e conquistarem a terra de Canaã. Os filhos de Ruben e de Gade garantem a Moisés que eles ajudarão as outras tribos na conquista de Canaã, antes de se estabelecerem em suas próprias terras. Moisés concorda com o pedido deles, desde que cumpram sua promessa de ajudar as outras tribos e só retornarem para suas próprias terras após a conquista de Canaã. O capítulo também descreve as cidades que foram construídas para abrigar os filhos de Ruben e de Gade, bem como as cidades dos levitas, que foram dadas a eles como herança pelo Senhor. O capítulo 32 termina com a confirmação dos filhos de Ruben e de Gade em seu pedido de habitar a terra a leste do Jordão, desde que cumpram a promessa de ajudar as outras tribos na conquista de Canaã. Números 33. A importância de registrar a história do povo de Deus. O capítulo 33 do livro de Números é um registro das jornadas dos israelitas desde a sua saída do Egito até a chegada às planícies de Moabe, que ficava do outro lado do rio Jordão em relação à terra prometida. São listados 40 acampamentos onde os israelitas pararam e as etapas percorridas durante suas viagens. O capítulo começa com a partida dos israelitas de Ramessés, no Egito, no dia 15 do primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito. A partir daí, são descritas as paradas em Sucote, Etam, Pierote, Mara, Elim, Mará, Azerote, Ritmá, Rimon Pérez, Libna, Rissa, Caate, Monte Chafer, Aradá, Macté, Taate, Tara, Mítica, Asmona, Moserot, Bene-Jacã, Hor-Agidade, Jotatá, Abrona, Ezion-Geber, Cádiz, Monte-Hor, Zalmona, Punon, Obote, Ijabarim, Dibongade, Almon de Blataim, Abarim, Nebo, as planícies de Moabe, e finalmente, a chegada a Jordão. Ao longo do capítulo, são mencionados incidentes e eventos que ocorreram durante as jornadas, como a rebelião de Corá e seus seguidores, a morte de Miriam, as lutas contra os amorreus e os midianitas, e a morte de Arão. No final do capítulo, Deus ordena que os israelitas expulsem os habitantes da terra prometida e tomem posse dela como sua herança. A narrativa termina com uma lista dos reis que foram derrotados pelos israelitas ao longo do caminho. Números 34. A importância da geografia na compreensão da Bíblia. O capítulo 34 de Números descreve as fronteiras da terra que seria dividida entre as tribos de Israel, após a conquista de Canaã. Deus instrui Moisés a delinear as fronteiras da terra a ser distribuída e indica quais tribos receberiam cada porção de terra. A fronteira sul começa no Mar Salgado, contorna o sul de Edom, passa pelo deserto de Zin e termina no lado norte do rio de Cádiz-Barneia. A fronteira oeste começa no Mar Mediterrâneo e segue até a passagem de Amate. A fronteira norte segue ao longo do Monte Hor até Lebo-Amate, e a fronteira leste segue ao longo do rio Jordão. Deus também indica os líderes tribais que seriam responsáveis por distribuir a terra a cada tribo.
O capítulo termina com a nomeação de Josué como sucessor de Moisés na liderança dos israelitas. Números 36. A lei da herança entre as tribos de Israel. O capítulo 36 de Números trata da questão da herança das mulheres na sociedade israelita. A lei da época determinava que a herança dos pais deveria passar para os filhos homens, deixando as mulheres sem direitos sobre a propriedade. Isso poderia se tornar um problema caso uma mulher herdasse terras de seu pai e se casasse com um homem de outra tribo, levando a propriedade para outra família. Por isso, o capítulo 36 estabelece que, no caso de uma mulher herdar terras de seu pai e se casar com um homem de outra tribo, a propriedade deveria permanecer dentro da tribo da família dela. Para isso, os líderes das tribos deveriam julgar cada caso e decidir sobre a questão, garantindo que as heranças permanecessem dentro da tribo original. Além disso, o capítulo também estabelece que as mulheres deveriam se casar dentro de suas próprias tribos, para garantir que as heranças não fossem divididas entre várias tribos. Isso foi considerado importante para manter a unidade e a integridade das tribos de Israel. O capítulo termina com a confirmação das leis sobre herança e casamento, afirmando que tudo o que foi determinado pelo Senhor deveria ser cumprido pelos israelitas. Assim encerra-se o livro de Números da Bíblia, que relata a jornada do povo de Israel no deserto e as orientações dadas por Deus para guiá-los em sua caminhada rumo à terra prometida, visando estabelecer a obediência e a fidelidade em todas as áreas da vida. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima leitura.